pessoas, como vocês estão? Vocês estão bom? Ah lá, vocês devem estar se perguntando que cachecol é esse? Bom, é um cachecol que minha avó fez, ela tricotou e deu pra mim antes de morrer. Bom, estamos no final do semestre, do meu terceiro semestre da faculdade. O que significa que eu tenho que fazer vários trabalhos de várias matérias, eu tenho um monte de prova pra fazer, eu tenho um monte de trabalho pra fazer. Por quê? Porque eu gosto de tomar. Interessante, eu acho muito legal como os professores escolhem o que eles vão avaliar. Opa, oi professor. Eu peguei a turma de 2022 pra dar aula pra eles. Que legal. E que método você vai usar pra avaliar eles? Sim. Porque a gente tem que fazer diário de bordo, resenha, trabalho de vídeo, umas 37 provas, eu acho muito incrível. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo especial, o qual nós falaremos de uma matéria incrível que eu tô tendo na faculdade, chamada Filosofia da Educação Matemática. O que essa matéria é? Como esse vídeo é especial, eu preparei todo um texto aqui, fiz todo um roteiro para falar sobre isso. A gente se baseou no começo de todas as discussões num livro da Maria Bicudo e do Antônio Garnica, para poder trazer aqui para vocês o que é filosofia da educação matemática. E filosofia da educação matemática nada mais é que aspectos filosóficos da filosofia da educação e da filosofia da matemática. Porém, apresenta uma região própria. Bom, a Maria Bicudo ano passado, ela fez um seminário aqui na minha Unesp. E ela falou algumas coisas interessantes que eu gostaria primeiramente de pontuar. A filosofia da educação matemática, ela se resume então em questionar o pensamento crítico. Olha como que é bonito. A Maria Bicuda, ela pontua isso, que é o pensamento e posicionamento críticos em relação ao ensinar, né, o porquê ensinar e o porquê aprender matemática. De modo imediato, assim, o que é uma filosofia da educação matemática? Ela se trata de um pensar crítico e reflexivo a respeito da educação matemática. Bom, a Maria Bicudo, nesse seminário, ela fala um pouco sobre análise de pensamentos críticos. Ela fala que toda análise reflexiva é crítica, né? Porque você é necessário ir até as raízes do pensamento para poder entender a parada. Para você começar a questionar, você precisa ir a fundo. Nessa concepção de filosofia da educação matemática está embutida a crítica, pois toda análise reflexiva é crítica. Por que ela é crítica? Porque é necessário que se vá às raízes das ideias analisadas. O que é ir às raízes? É ir aos fundamentos, é ir àqueles autores que são referenciados naquela obra, é analisar o fio condutor do que é dito, é por aí que é ir às raízes. Né? Ela também fala que quem faz uma crítica é responsável pela crítica que faz. Profissionalmente, quem faz crítica e expõe crítica é preciso ter responsabilidade pela crítica que faz. Tá? E quem é professor, seja de que nível for, de pessoas de que idade for com quem está trabalhando, tem responsabilidade de estar entendendo do que faz e pensar sobre o que fala. Né? Bom, é muito diferente você ter conhecimento e ter conteúdo, né? O ensinar não é basicamente você vomitar uma matéria em cima da galera, que nem muitas escolas fazem. A Maria Bicudo disse que quando ela fala em conhecimento, ela se refere a um modo bastante amplo. Tanto a sua constituição, que se dá na dimensão da subjetividade da pessoa que fala, que pensa, que reflete, que realiza atos cognitivos ou não, quanto à sua produção, que se dá na dimensão sócio-histórico-cultural. Então, conhecimento não é só o que se passa em mim. É necessário compreendê-la como ela se manifesta e tanto nessa civilização da ciência ocidental europeia, da ciência ocidental, falemos só assim, como também como ela é operada em outras culturas. Então não acho que só
uma vertente, só uma perspectiva é o suficiente para quem faz educação matemática e até... Ela fala aqui, e eu repito, não é suficiente um único ponto de vista. Para nada é suficiente um único ponto de vista. Então eu vou dar aqui o meu parecer sobre tudo isso que eu absorvi durante esse semestre inteiro. Sabe por que você tem que aprender matemática? É porque ajuda a desenvolver a área do cérebro? É porque você cria um senso crítico? Você começa a questionar as coisas? Não! Sabe por que você tem que aprender matemática? Porque é legal, ponto.